Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa diário espiritual. Como está você? Como está indo o seu dia? Eu espero que esteja na graça do Senhor. E estamos aqui com mais uma edição do nosso programa. Convido a você, já nesse início de programa, já preparar o seu copo com água, porque logo mais, aqui no nosso programa, bem no finalzinho, nós vamos conceder então a bênção desse sacramental que é a água, para que você possa utilizar aí na sua casa. E hoje, no Evangelho, nós vamos ver que Jesus é um verdadeiro cumpridor da palavra de Deus, que também nós possamos imitar Jesus nesse cumprimento. E hoje é quarta-feira, é o dia da nossa catequese. Como a gente já sabe, a quarta-feira é um dia que nós tiramos para fazer catequese aqui no nosso programa. E o tema de hoje é bem propício porque nós estamos nesse tempo de quaresma e vamos então refletir ainda um tema quaresmal. O tema de hoje é: quais são os tipos de jejum que podem ser feitos pelo cristão? E aí nós precisamos ver algumas realidades acerca desse tema jejum. A primeira coisa que nós precisamos ver é que jejum é a abstinência de algum alimento para que nós nos tornamos mais livre e leve fisicamente, para que o nosso espírito esteja mais apto para a oração, para desejar essa busca, essa amizade com Deus. Mas não basta apenas tirar algo da minha alimentação. Eu preciso unir o jejum com a oração. Porque se eu só faço o jejum e não rezo, vira apenas um regime, querendo emagrecer, querendo ficar mais bonito, ou seja, voltando para mim esse egoísmo. Eu tenho que ficar bonito para ser desejado, para ficar apresentável para as pessoas. Mas o jejum religioso, o jejum que nos aproxima de Deus, é sim realmente tirar um pouco da nossa comida, nos abster, mas unir esse momento à oração. E nós temos 4 tipos de jejum que o cristão pode praticar na sua vida. Eu tenho até aqui algumas anotações, porque são muitos dados e a gente assim na cabeça com certeza não consegue guardar tudo, mas fique ciente que são 4 tipos de jejuns. O primeiro jejum é o jejum da igreja. Quem pode fazer esse jejum? Todas as pessoas, até os enfermos, podem fazer, porque ele não tira a água e também não tira os remédios. E nós somos chamados então a reduzir um pouco a nossa comida. Então, em primeiro lugar, nós fazemos um bom café da manhã, nesse primeiro jejum, depois uma refeição bem feita, seja o almoço ou a janta, e aí naquela refeição que foi omitida, seja o almoço ou o jantar, eu faço um lanche bem moderado, bem simples, para manifestar assim o meu desejo de estar fazendo penitência, de estar me policiando, me disciplinando para fazer a vontade de Deus. E aí nos intervalos eu fico sem comer nada, e tomando água, e com certeza nós vamos passar bem e vamos viver, manifestar essa liberdade para estar cada vez mais em sintonia com o nosso Deus. O segundo tipo de jejum é o jejum de pão e água. As pessoas então passam o dia inteiro comendo pão e água. Mas primeiro tem o café da manhã, a pessoa toma o seu café da manhã, e durante o dia, quando sentir fome, ela vai comer pão e vai tomar água. Uma grande dica nesse tipo de jejum é para a pessoa que ela não coma o pão e tome a água logo em seguida, porque isso vai dar uma certa fermentação no estômago e isso prejudica então a vida de quem está fazendo jejum e até dá desânimo, porque começa a passar mal, aí desiste logo de fazer jejum, pensando que é algo difícil, que é algo impossível, desiste. Agora, fiquemos bem cientes. Quem pode fazer esse jejum? Aí já encontramos alguma restrição.
Não são todas as pessoas que estão aptas para esse jejum. As pessoas que têm algumas recomendações médicas, ou seja, que têm uma debilidade na sua saúde, não pode então fazer esse tipo de jejum. Mas, se você não tem nenhuma enfermidade, está gozando de plena saúde, então pode fazer sim com muita alegria e também com muita certeza que você vai colher os frutos desse jejum na sua vida. E o término dele é às 18 horas. Não precisa então ficar até o dia seguinte. Começando então às 9 horas da manhã, você vai fazer o seu jejum até às 18 horas. Também nós temos um outro jejum, que é o jejum de líquidos. Como é que eu vou fazer isso? Então, durante o meu dia, eu vou passar tomando água de coco, sucos, e assim passando o dia. Então, como todo jejum, vai sempre começar com um bom café da manhã, e aí você passa o seu dia apenas tomando esses líquidos. Suco de beterraba, suco de cenoura, são esses sucos que vai te sustentar durante todo o dia para que você possa fazer bem também o seu jejum. Esse jejum também não são todas as pessoas que podem fazer. Assim como o jejum de pão e água, as pessoas que vão assim, pode fazê-lo, são as pessoas que estão em plena saúde. Se tem alguma orientação médica, então não é bom fazer esse tipo de jejum. O outro jejum que nós somos chamados a fazer é o jejum completo, que é o quarto tipo de jejum, que a pessoa só come então durante a manhã, toma o seu café e passa o dia sem comer nada. E o horário de término desse jejum completo é às 16 horas. Então você tem essa gama de jejuns que você pode fazer aí na sua vida. Mas a igreja sempre recomenda o primeiro jejum, que todas as pessoas podem fazer com mais tranquilidade, que não dá dor de cabeça, que não dá fraqueza, que não dá desmaio, mas sim, torna o nosso ser mais leve, o nosso corpo mais leve, para estarmos mais próximos do nosso Deus. Então essa foi a catequese de hoje. Se você que nos assiste tem algum tema que seja e deseja que esse tema seja abordado aqui no nosso programa, então vamos deixar aqui o nosso WhatsApp para que você possa ligar para nós, mandar a sua questão, mandar a sua sugestão, que com certeza nós vamos ouvir, vamos ler com muito carinho e mais cedo ou mais tarde você pode ter o seu tema abordado aqui no nosso programa. Terminado o nosso momento de catequese, agora nós vamos proclamar a Santa Palavra de Deus para inflamar o nosso ser de viver cada vez mais a vontade de Deus na nossa vida. Meditemos o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, e assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, possui a vida eterna. Não será condenado,
pois já passou da morte à vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terminamos agora a nossa proclamação da Palavra de Deus. Chegou o momento de nós meditarmos esta palavra. E para que ela possa ressoar nos nossos corações, precisamos então fazer esse momento de interiorização, repetir alguns versículos para que nós possamos ter ele como, assim, uma oração que nós podemos fazer durante todo o nosso dia. Então, como é prática aqui no nosso programa, e com certeza você já aprendeu a fazer isso no nosso programa, já faz aí com a sua família, quando você pega a Bíblia, a Palavra de Deus, você já lê e já pega um versículo para meditá-lo. Então vamos meditar alguns versículos hoje. O Filho de Deus não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Então são versículos importantes que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho de hoje. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Salvar a humanidade. Então Jesus tem como missão salvar o ser humano e também ensinar o ser humano a confiar cada vez mais em Deus. Por isso que Jesus sempre praticou o bem e a verdade na sua vida. Por isso que ele não desviava nem para a direita e nem para a esquerda, porque isso seria trair o projeto de Deus. Jesus sempre andou nessa direção e convida a cada um de nós a fazermos o mesmo, de buscar a verdade para a vida de cada um de nós. E Jesus também nos fala que nós precisamos crer que de fato Jesus foi enviado por Deus. Jesus é o Deus encarnado na história que nos ensina a fazer a experiência do Reino dos Céus. Jesus que continua vivo no meio de nós através da sua igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, estar conectado com os irmãos, com a vida de comunidade, com uma assembleia, é muito importante porque eu estou ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Eu estou ouvindo essa voz de Deus dizendo para mim que eu acredito e busco a graça de viver a vida de Jesus e também um dia desejo a vida eterna. E nesse terceiro versículo que nós falamos aqui no Evangelho de hoje, que nos diz: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Nós somos chamados a praticar o bem incansavelmente na vida de cada um de nós. Se nós desejamos um dia viver essa plena comunhão com Deus, o bem não pode estar longe de nós. A prática da verdade não pode estar longe de nós, mas deve fazer parte do nosso dicionário, que deve fazer parte do nosso vocabulário e também das nossas atitudes. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça como Jesus, ouça o Pai, faça e cumpra a sua vontade, porque assim você receberá a vida eterna. Essa vida eterna que Deus quer dar, quer confiar a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de proclamarmos e refletirmos a palavra de Deus, vamos então consagrar as nossas vidas, a nossa cidade, que você consagre também a sua família, a Santa Rita, que interceda a Deus por todos nós. Rezemos com muita devoção. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, quarta-feira, grupo de oração da Renovação Carismática na Amatriz, às 19h30. Para sugestão de pauta, pedido de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia 66 99650 4994. Depois da oração de Santa Rita, como foi anunciado no nosso programa, já vamos abençoar esta água. Assim como Jesus disse no Evangelho, ele vem saciar a nossa sede. Quem beber desta água, que é o próprio Jesus, não terá mais sede. Que esta água abençoada te ajude a confiar cada vez mais nesse Deus, a fazer a experiência desse Deus que sacia a nossa sede de vida eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e para alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa de quarta-feira e participamos desse nosso momento de catequese que com certeza deve ter sido muito rico para você, que você possa, nas sextas-feiras, fazer então o seu jejum, escolha o tipo de jejum que você viu aqui, que você possa praticar e com certeza você vai estar cada vez mais leve para estar em sintonia com o nosso Deus. E agora receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.